No século XII, duas crianças saíram de um buraco e andaram até uma cidade inglesa tranquila. Essa é a história. O curioso é que essas crianças podiam ser confundidas com Shrek e Caco, o sapo, pois tinham pele verde brilhante. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada em como as misteriosas crianças verdes de Woolpit deixaram os historiadores perplexos. Antes de pegarmos o banjo e cantar Conexão Colorida, inscreva-se no canal Weird History. Depois, vá aos comentários e conte quais outras histórias coloridas quer ouvir. Beleza, parece que recebemos sinal verde, então vamos lá. Duas crianças misteriosamente esverdeadas saíram de uma cova de lobos e surgiram em Woolpit. Parece o começo de uma cantiga de ninar. Mas, de acordo com um tal Guilherme de Newberg, que é acreditado como o autor mais antigo desse relato, é uma história verdadeira. Isso ocorreu no reinado do rei Estevão, entre 1135 e 1154, segundo a Historia Rerum Anglicarum de Guilherme, escrita por volta de 1189. O buraco foi cavado como armadilha para animais, e as crianças eram um menino e uma menina com roupas de cor e material incomuns. Mas ainda mais bizarro era que ambos eram de um verde vivo e não de inveja. O pigmento da pele deles literalmente tinha um tom verde estranho. Isso era um pouco assustador. As crianças confusas foram logo detidas pelos ceifeiros dos campos e levadas à vila próxima. Tudo isso parece bastante simples, mas para o que vale? As crônicas anglo-saxônicas não citam o evento, relatando a história inglesa até a morte do rei Estevão em 1154. A crônica reúne várias histórias de eventos estranhos, tornando-se o relato bizarro de sua época. A falta de menção às crianças verdes fez alguns sugerirem que o evento ocorreu no reinado de Henrique, segundo sucessor de Estevão. Segundo o registro de Ralph de Coggeshall, as crianças foram acolhidas por Ricardo de Calne, um rico proprietário de terras e possível cavaleiro. É difícil dizer, pois pouco se sabe sobre Calne. Após um tempo em Woolpit, a garota verde aprendeu inglês e contou sua história e a do irmão. Essa história, que poderia ser um prelúdio de O Mágico de Oz ou Wicked, era assim. Os dois vieram da terra de São Martinho, uma nação cristã onde tudo era verde e brilhante, o sol nunca aparecia e a terra sempre estava em um crepúsculo enevoado. Ela não sabia como ela e o irmão chegaram à vila de East Suffolk, mas ela descreveu o som de sinos, que os encantou e fez com que as crianças perdessem a noção do tempo e do lugar. Num instante cuidavam do rebanho ouvindo sinos, no outro já estavam nos campos de Woolpit. Relatos apontam que as crianças passaram por uma caverna até Woolpit e ficaram fascinadas com a luz do sol. Do outro lado, a garota não sabia onde ficava sua terra natal em relação a Woolpit, mas afirmou que lá havia um grande rio, e do outro lado, os habitantes viam uma terra brilhante. William de Newberg e Ralph de Coggeshall presumiram que era a área ao redor de Woolpit. O local da terra de São Martinho era um mistério para todos. Alguns achavam que era outro planeta ou um mundo subterrâneo, enquanto outros pensavam ser só outra vila, na Inglaterra ou Europa Ocidental. Em 1998, Paulo Harris propôs uma teoria de que as crianças viviam em Fornham, São Martinho ou próximo à vila inglesa. Para começar, o nome parece uma pista óbvia. Também fica assim a apenas alguns quilômetros de Woolpit, e as duas cidades eram separadas por um rio, embora muito menor do que o que a garota descreveu. Essa parte parece convincente o suficiente, mas Harris realmente não tinha nada convincente para explicar os sinos ou o túnel. Então tire suas próprias conclusões de qualquer forma. Após serem acolhidas pelo povo de Woolpit, as crianças receberam vários tipos de comida. No entanto, as crianças famintas, que aparentemente nunca foram informadas de que mendigos não podem ser exigentes, pareciam ter gostos muito seletivos. Tudo que lhes ofereciam os repelia. Tudo, exceto talos de feijão crus, desconhecidos para eles e, vale dizer, também verdes. Por meses, aqueles talos de feijão foram tudo o que as crianças comeram.
Claro, estamos deixando de lado a parte mais extraordinária desse mistério. Por que, em nome de tudo que é bom e sagrado, essas crianças tinham pele verde? É uma pergunta que tem sido muito especulada desde que as crianças foram inicialmente descobertas. Mas, frustrantemente, ainda não há uma explicação satisfatória. A população de Woolpit do século XII chegou rapidamente a uma conclusão. As crianças provavelmente eram fadas, consideradas reais na época. Naquela época, as fadas eram vistas como seres sobrenaturais parecidos com humanos. O relato das crianças sobre a terra de São Martinho dava a impressão de ser um lugar onde fadas viviam. Naquela época, acreditava-se que fadas eram perigosas, pois humanos poderiam ficar presos em seu mundo para sempre. Embora essa situação obviamente seria o oposto disso. Claro, nem todo mundo acreditava nessa história de fadas. No livro A Anatomia da Melancolia, 1621, Roberto Burton foi categórico. As crianças pareciam alienígenas, dizendo que vieram de um planeta sem sol caindo dos céus. Outras análises do incidente, incluindo a do autor e astrônomo escocês Duncan Lunin, concordaram. De acordo com ele, as crianças provavelmente não chegaram em um disco voador, mas tinham meios de serem transportadas instantaneamente para o nosso mundo diretamente do delas. Seres de pele verde com teletransporte. Mais alguém fã de Jornada nas Estrelas achou que essas crianças eram jovens Orions? Uma teoria sobre os gatinhos-limão se relaciona ao conto folclórico do século XVI, As Crianças na Floresta, que mais tarde originou João e Maria. Dois jovens órfãos são acolhidos pelo tio, que planeja matá-los e ficar com a herança. Numa das primeiras versões, ele pretende envenená-los com arsênico, o que alguns dizem justificar a pele verde. Quem acredita nisso provavelmente está enganado, pois o arsênico pode escurecer a pele, mas não a deixa verde. Outra teoria diz que as crianças estavam quase morrendo de fome ao serem encontradas. A recusa delas em comer além de feijões crus sugere provável anemia hipocrômica. Também chamada de pleurose, essa condição é causada por uma dieta pobre que altera a cor das células vermelhas do sangue e pode deixar a pele visivelmente esverdeada, independentemente da causa da pigmentação. Segundo Guilherme de Newberg e Ralph de Coggeshall, ambas as crianças, ou ao menos a menina, perderam o tom esverdeado após ampliarem a alimentação além dos feijões. Dito isso, nem Billy Boy nem Ralph Boy testemunharam de fato os acontecimentos. Pelo que sabemos, aquelas crianças podem ainda ser verdes hoje. Como você deve ter notado, os imigrantes costumam passar por dificuldades, mesmo no passado, e os séculos 11 e 11. Primeiro foram uma época de grande imigração, para os flamengos que migraram do norte da Bélgica para a Inglaterra. Se as crianças estavam entre esses imigrantes, isso pode explicar por que ficaram sozinhas. Tropas de Henrique II expulsaram muitos flamengos em Fornham, St. Martin, em 1173. Essas tropas atacavam outras tropas, enquanto os cidadãos comuns eram deixados em paz. Mas sempre há exceções. Se for esse o caso, é possível que o idioma desconhecido que as crianças falavam fosse o flamengo, devido à mencionada imigração em massa. No entanto, parece improvável que absolutamente ninguém em Woolpit tivesse reconhecido. Sim, Woolpit era uma vila relativamente pequena, mas ficava a poucos quilômetros da populosa cidade mercantil de Bury St. Edmunds. A rede de estradas e outros caminhos que conectavam várias vilas e cidades à região teria trazido movimento de pessoas para Woolpit na época, com gente de todos os lugares falando todo tipo de idioma. Se a língua estranha não fosse flamenga, poderia ser só um dialeto do inglês desconhecido pelo povo de Woolpit. No século XII, havia vários dialetos diferentes na Inglaterra, variando conforme a região de origem. É possível que as crianças não fossem da região e ninguém em Woolpit reconhecesse seu dialeto. William de Newberg e Ralph de Coggeshall dizem que a menina viveu até a idade adulta, mas discordam sobre quanto tempo o menino sobreviveu.
Segundo Billy Newberg, o menino morre logo após ele e a irmã serem batizados. Talvez estejamos diante de um presságio aqui. Newberg diz que, ao crescer, a garota se casou e viveu por um tempo depois. Mas é só isso que ele diz. Segundo Ralph de Coggeshall, o menino não se adaptou à vida em Woolpit, permanecendo apático e deprimido, e faleceu antes do batismo dos dois. A menina, segundo Ralph, cresceu solta e devassa em sua conduta, o que nos parece um tanto julgador da parte de Ralph. Mas como ele já morreu, vamos deixar passar. O já mencionado Duncan Lunan fez algumas pesquisas sobre a genealogia de Ricardo de Calne e encontrou um registro de 1197 que pode indicar isso. A garota passou a se chamar Inês e se casou com Ricardo Barros, juiz, clérigo e estudioso servo de Henrique II. Lunan baseia sua afirmação na descoberta de uma petição por terras com nomes e datas que ele acredita ter ligação com as Crianças Verdes. Apesar da ausência de sobrenomes e da origem da herança, acredita-se que a petição era de Walter, filho de Ricardo de Calne, que realmente tinha uma filha citada no registro. Se Lunan estiver certo, Agnes Verde teria se tornado uma mulher adulta não verde e vivido com um marido de destaque. Pesquisas de João Clark indicam que não há provas de ligação entre o registro e envolvidos na história das Crianças Verdes. Não há evidências diretas de que de Calne conheceu alguém chamado Agnes, ou que Ricardo Barr tenha se casado com alguém com esse nome. Embora se aceite que a garota cresceu e se casou, o resto da história merece mais alerta do que aprovação. O que acha? Tem suas próprias teorias sobre o que aconteceu? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da História Estranha.